Fala pessoal, Matheus Renan aqui novamente. Eu sei que eu tinha prometido o vídeo para sexta-feira, mas infelizmente não foi possível. E agora só então eu estou publicando esse vídeo. Vou gravar o vídeo e publicar logo em seguida, na madrugada de domingo. Quero agradecer pela receptividade do primeiro vídeo que foi lançado agora da última vez, né? Dessa volta do canal sobre a jornalista Adriana Borges e o Capitão Abelha. Quero agradecer pelos comentários que foram deixados, pelo número de curtidas. Peço que vocês continuem divulgando o canal, compartilhando com amigos, curtindo, deixando o seu like, compartilhando, divulgando, comentando e engajando o vídeo, mostrando para novos amigos, para conhecidos, para parentes, para familiares, porque esse canal tem o objetivo de contar histórias, algumas meramente curiosas, como a do começo último que foi publicado, e outras misteriosas, um pouco até revoltantes, como a história que eu vou contar no dia de hoje, outras reflexivas, enfim. Então é um canal que é feito com o objetivo de trazer entretenimento, mas também reflexões, pensar sobre alguns assuntos, sobre alguns mistérios. Espero que vocês gostem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também na edição a minha chave Pix. Se você gostar dos vídeos que são produzidos nesse canal, apesar dos atrasos na entrega dos vídeos, peço que você humildemente colabore com algum valor que você considerar justo para me incentivar a continuar gravando esses vídeos, tá certo? Prometo dar mais regularidade, pretendo sempre ficar postando nas sextas-feiras conforme a minha disponibilidade. Mas é isso aí. No vídeo de hoje eu vou contar a incrível história de João Paulo Brancaleon, o garoto encontrado no freezer. Muito bem, o João Paulo Brancaleon era um garoto de 9 anos de idade que morava em Piracicaba, no interior de São Paulo, no ano de 1989. Ele, no dia 16 de dezembro de 1989, que foi quando essa história toda começou, era um sábado, véspera das primeiras eleições presidenciais diretas desde a redemocratização do Brasil, né, ali com o fim da ditadura militar, do regime militar, mas também era o começo do período de férias escolares, que para qualquer criança como o João Paulo era um momento de brincar, se divertir, curtir, né? Ele era uma criança, tinha 9 anos de idade, então ele só queria saber de brincar, de curtir as férias. Até aí tudo bem. Ele acordou por volta das 10 horas da manhã. Os dois pais já tinham saído para trabalhar, o Toninho Brancaleon e a Zilda Brancaleon. Ele, como de costume, foi para a casa da avó dele, a Emília, mãe do pai dele, de quem ele era muito próximo, um amigo muito próximo, principalmente depois que ela tinha se tornado viúva, e tomou o café da manhã na casa da avó, como de costume, de rotina, ficou até por volta do meio-dia, saiu da casa da avó, foi para a casa de um amigo chamado Tiago, onde ele ficou até por volta de 1h30 da tarde. Depois ele foi para o salão de cabeleireiro, onde a mãe dele trabalhava, a Zilda, pediu dinheiro, ela disse que não tinha. Então ele saiu de lá, foi para a casa do tio Sidney, pegar a bicicleta dele, mas por algum motivo ele não conseguiu. E daí ele saiu a pé em direção ao próximo destino dele, que eu vou já dizer qual é. Antes vale a pena a gente explicar um pouco mais sobre quem era o João Paulo. João Paulo recebeu esse nome em homenagem ao Papa João Paulo II. Ele era filho único, filho do Antônio Toninho Brancaleon e da Zilda Brancaleon. Como ele era filho único e os pais passavam o dia trabalhando, ele se tornou uma criança muito independente. Então ele fazia tudo sozinho. Ele tomava banho só, ia para a casa da avó tomar o café da manhã, almoçar, fazia as atividades da escola sem precisar da ajuda dos pais. Era uma criança bem independente para a idade dele pelo fato de ser filho único e de os pais passarem o dia trabalhando. Era um garoto baixo,
magro, mas era muito saudável, carismático, tinha muitos amigos, era estudioso quando era necessário e brincava e era feliz como qualquer criança. Mas além disso, ele também tinha uma rotina rígida. Ele sempre frequentava as mesmas casas de amigo. Ele sempre ia rotineiramente para a casa da avó tomar o café da manhã. Ele nunca ia para um lugar diferente do seu habitual sem antes pedir a permissão da mãe e sempre voltava para casa no mesmo horário. Era um garoto assim bem rígido com a sua rotina. E um ponto muito importante de se colocar nessa história, até trágico, é que ele também tinha medo de lugares escuros e fechados. Esse é um ponto muito importante para a história dele, como vocês vão poder perceber mais para frente. Então, muito bem. Naquele dia, o João Paulo, depois de sair da casa do tio Sidney, ele foi para o Oratório São Domingos de Sávio, que era um projeto social ligado ao Colégio Salesiano, onde ele estudava, que ficava a uma quadra da casa dele. O Oratório era um projeto social que tinha atividades religiosas, culturais e esportivas para adultos e principalmente crianças ali da região, né? Então, tinham natação, práticas de esportes, interações, missas, pregações, viagens para outros estados e coisas do tipo. Era um projeto social para aquela região. E também para os pais das crianças, dos alunos, moradores da região. No domingo, dia 17, estava preparado um almoço festivo para comemorar, né, o Natal, já que era 17 de dezembro, já estava se aproximando o Natal. E esse ponto é muito importante porque a gente vai já falar desse almoço. Então, era um projeto que recebia muitas crianças, até mesmo no período de férias. Naquele sábado, especificamente no dia 16, eles estavam preparando um evento que ia contar com aproximadamente 300 crianças. Então eram muitas crianças, dezenas, centenas de crianças que frequentemente, semanalmente, participavam do oratório, eram chamadas de oratorianos, tá certo? Para cuidar de tantas crianças em um mesmo local com atividades esportivas e coisas do tipo, você concorda que eram necessários adultos, muitos adultos, uma equipe de adultos para poder disciplinar as crianças, organizar, tirar materiais esportivos, dar para as crianças, fiscalizar se elas estavam se comportando da maneira correta, se não estavam correndo algum risco de se machucar, coisa do tipo, depois guardar os materiais novamente. E essa equipe de adultos era montada, formada por voluntários. Podiam ser funcionários do colégio, parentes de padres, moradores da região, adultos em geral que se voluntariavam com uma certa frequência para auxiliar nas atividades do oratório, tá certo? E naquele sábado não era diferente, foi assim também o que aconteceu, tá bom? Então, o João Paulo, ele foi pro colégio no sábado ali, por volta das 2 horas da tarde, mais ou menos, e ficou nas atividades, interagiu com algumas crianças, alguns voluntários viram ele passando por lá e tudo mais. Ok. Só que deu 8 horas da noite, a mãe dele, a Zilda Brancalion, voltou para casa e percebeu que ele ainda não tinha chegado. Num primeiro momento, ela pensou que talvez ele tivesse saído com o pai dele, o Toninho Brancalion, que já tinha voltado do trabalho, mas tinha saído às 18 horas para um bar. E ela não sabia onde exatamente o Toninho estava, mas ela pensou, ele saiu, o João Paulo deve ter ido com o pai. Então ela esperou um pouco mais, deu 10 horas da noite e o João Paulo não aparecia. Então ela ficou preocupada, foi para a casa da sogra da dona Emília ver se o João Paulo estava por lá, descobriu que ele não estava por lá e daí ela ficou muito preocupada. Falou com o sobrinho, pediu para que o sobrinho fosse atrás do Toninho Brancalion para verificar se o João Paulo estava com ele. Ele verificou que o João Paulo não estava com o Toninho. Aí o Toninho descobriu que o filho não tinha chegado a casa ainda e que a mãe não sabia onde estava e pensava que já estava com ele, mas não estava. Então ficou aquele caos, né? Aquela sensação de preocupação. Uma criança que era regular na sua rotina, nunca
atrasava nos seus horários, frequentava os mesmos lugares, voltava para casa no mesmo horário, não era de fazer estripulias, coisas assim não planejadas, e ainda não tinha aparecido. Então a família ficou muito preocupada, muito nervosa e saiu procurando. Entrou em contato com hospitais, com polícias, não descobriu o paradeiro do João Paulo, entrou em contato com um amigo do João Paulo chamado Assis, mas a mãe dele disse que o João Paulo não tinha passado por lá naquele dia. Foi na casa do Tiago, descobriu que o João Paulo tinha ido para lá, tinha ficado até por volta de 1h30 da tarde, mas depois não tinha mais voltado, a mãe do Tiago falou isso. Então eles ficaram muito nervosos, entraram em contato com radialistas da região, colocaram anúncios, deram uma volta em torno do colégio para ver se descobriam, mas não encontravam João Paulo de jeito nenhum. E é muito interessante um episódio que aconteceu durante essa madrugada, que por volta das 2 horas da tarde, a Zilda, mãe do João Paulo, a Zildete, irmã dela, tia do João Paulo, e um casal de amigos estavam num carro passando ao redor do colégio, perto da porta da quadra esportiva, quando a Zildete, tia do João Paulo, teve a nítida impressão de ouvir uma criança gritando dentro do colégio, chamando pela mãe. Ela ficou desesperada, pediu para descer do carro, para parar o carro, foi lá na frente na porta, bateu, chamando pelo menino, mas ninguém mais tinha ouvido, só ela tinha ouvido. Ela precisou ser contida, ficou muito nervosa, naturalmente. E esse episódio é muito interessante, porque eu vi esse comentário desse episódio num documentário feito pelo G1, e não se comenta muito sobre isso, né? Mas é muito interessante você parar para pensar que a tia do João Paulo ouviu uma criança gritando, chamando pela mãe, perto ali da quadra de esportes, né? Na porta, o colégio já estava fechado, já era 2 horas da manhã, mas ali perto da quadra de esportes, né? Vocês vão ver mais para frente que essa quadra de esportes tem uma importância muito grande na história. Mas finalmente não encontraram. Por volta das 4 horas da tarde, o Pedro, tio do João Paulo, ele foi também ao colégio. Ele era funcionário, era supervisor, salvo engano, mas ele não tinha chaves. Então ele ficou só olhando ao redor do colégio para ver se encontrava o João Paulo, mas não encontrou. Então também é interessante notar que durante a madrugada, a casa do João Paulo recebeu várias ligações, vários telefonemas, e quando se atendia a ligação, a pessoa no outro lado da linha só soltava respirações ofegantes, não falava nada e desligava a ligação. Então, assim, uma coisa muito misteriosa, né? Muito assustadora, para dizer a verdade. Então, a madrugada toda foi de busca pelo João Paulo e ninguém encontrava o garoto. Na manhã do dia seguinte, foi feito o registro do desaparecimento do garoto, a família toda assustada, toda nervosa, até que por volta das 2 horas da tarde, uma ligação é feita na casa do João Paulo. Quem atende é a mãe dele, e a voz masculina no outro lado da linha pergunta se é a mãe do João Paulo quem está falando, e ela diz que sim. Ele pede para que passe para o pai do João Paulo. O pai do João Paulo não estava presente na hora, então o tio dele atende e fala, e aí a voz do outro lado da linha fala: ele foi encontrado no colégio dentro de um freezer. Então o João Paulo Brancaleon, um garoto de 9 anos de idade, foi encontrado dentro de um refrigerador do colégio onde ele estudava, sem vida. Ele foi encontrado só de cueca, com as roupas ao lado, praticamente dobradas, os sapatos acima, um cadarço arrancado do sapato ao lado do garoto e sem vida. Então você imagina a situação desesperadora que acabou sendo, né? E isso acabou causando um choque na população, porque era um homicídio, provavelmente um homicídio, contra uma criança num colégio, que é uma instituição onde supostamente a criança deveria estar segura, e um colégio católico, associado à Igreja Católica, que é uma instituição que até hoje, e ainda mais naquela época,
gozava de respeito e prestígio na sociedade. Então, né, uma situação realmente bem complicada. Muito bem, o João Paulo foi encontrado, um perito chegou ao local, fez uma análise do local, sobre a qual nós vamos discutir mais para frente um pouquinho, e aí ele foi levado para o IML, enfim, foi sepultado no dia seguinte, no dia 18, né? Ele sumiu no sábado 16, foi encontrado no domingo 17, foi sepultado no dia 18. E aí, o que foi que aconteceu? No dia 18, depois do sepultamento, a mãe do João Paulo recebeu de uma prima as roupas que ele estava utilizando no momento em que ele estava no oratório, né? Lembrando que, como eu disse, ele tinha sido encontrado sem as roupas estavam ao lado, ele tinha sido encontrado só de cueca. Ela percebeu que as roupas tinham cheiro de cloro e que estavam um pouco umedecidas, molhadas, o que dava a entender que talvez ele tivesse estado na piscina, né? Já que no colégio havia piscina e cloro, né? Roupas molhadas, e então isso remetia à ideia de piscina. Então começou aquela discussão, né? Será aquela suspeita de que talvez ele tivesse estado na piscina. E isso daí com o tempo a gente vai perceber que outras evidências também apontavam nessa direção. A perícia do local fez uma análise e descobriu algumas coisas. Primeiramente, a primeira suspeita que foi levantada foi a de que o João Paulo pudesse ter entrado voluntariamente no freezer, no refrigerador, que era um refrigerador desativado, não estava funcionando, por uma brincadeira de esconde-esconde ou coisa do tipo. E aí, uma vez que ele entrou, ele não conseguiu sair e acabou morrendo, né, perdendo a vida por sufocação, por não conseguir respirar. Essa foi a primeira suspeita. Esse refrigerador, ele ficava em um bar, uma sala, tipo um bar do colégio, junto com outro refrigerador, de frente para um outro refrigerador, que esse sim estava ativado. Então era um refrigerador ativado e um refrigerador desativado. E o João Paulo foi encontrado dentro do refrigerador desativado. E essa hipótese de que ele pudesse ter entrado no refrigerador por conta própria foi de imediato rejeitada pela família, porque a família conhecia muito bem o João Paulo e sabia que ele, como eu disse lá no começo da história, tinha um medo profundo de lugares escuros e fechados. Então, muito provavelmente, ele não teria tido coragem de entrar, ainda que num contexto de uma brincadeira de criança, coragem de entrar voluntariamente em um freezer, né? Num bar do colégio, que era um bar que era próximo à quadra de esportes, ligada a essa quadra de esportes por um corredor. Mas isso foi de imediato descredibilizado pela família. Também se levantou a possibilidade de que o João Paulo pudesse ter desistido de viver, se é que vocês me entendem. Mas isso também foi rejeitado pela mãe imediatamente, porque ela não via no João Paulo esse tipo de tendência. Só cortando um pouquinho, né? Se você tem esse tipo de ideação, você pode procurar auxílio. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas informações a mais sobre isso. O laudo pericial acabou encontrando no local um furozinho na base do assoalho do refrigerador, um respiro, por assim dizer, de uns 1,5 centímetros de diâmetro, que permitia a entrada e a saída de ar e de líquidos. E como o João Paulo era uma criança e o refrigerador era o espaço interno dele era razoavelmente grande, ainda mais para uma criança, era um refrigerador horizontal com 3 entradas e que tinha um sistema de abertura e fechamento
externo, né, com trinco e maçaneta. Então, era um espaço suficiente para o João Paulo ficar, e graças a esse orifício, ele poderia respirar por um bom tempo, ficar horas dentro desse refrigerador, sem morrer por sufocação. Então, essa descoberta rejeitou, né, imediatamente a possibilidade de que ele tivesse perdido a sua vida por não ter conseguido respirar dentro do refrigerador. Essa descoberta já foi descartada de imediato nesse sentido, tá certo? Outras coisas que foram descobertas pelo laudo pericial foram as seguintes. Havia 2 manchas de sangue. Uma mancha de sangue estava num piso do bar, ao lado do refrigerador ativado, que estava de frente para o refrigerador desativado, onde o João Paulo foi encontrado. E também havia uma outra mancha de sangue na parede do corredor que ligava o bar à quadra de esportes, né? Então foram encontradas essas 2 manchas no primeiro momento. Foram encontrados também pelos, fios de cabelo, na verdade, no peito, na região do peito do João Paulo, que foram levados para uma investigação, para uma análise, para um exame no Instituto Médico Legal de São Paulo, né? Piracicaba fica na região de São Paulo, para serem comparados com fios de cabelo do João Paulo, para verificar se era realmente, se se tratava realmente da mesma pessoa. Também foi identificado que o cabelo do João Paulo estava um pouco molhado, né? O corpo, de um modo geral, estava um pouco molhado, mas o cabelo também. Então, as roupas estavam molhadas, com cheiro de cloro. O cabelo do João Paulo estava um pouco molhado. Ele foi encontrado deitado de lado. Ele não estava de bruços nem de barriga para cima. Isso também foi importante, teve uma importância grande nas investigações. E, em linhas gerais, a perícia do local identificou esses pontos. Até aí, né, o orifício, que descartou a possibilidade de ele ter perdido a vida por ter ficado sem ar, sem conseguir respirar dentro do refrigerador. A ideia de ele ter entrado por conta própria foi descredibilizada pela família. Inclusive, um relatório psicossocial foi feito por uma psicóloga e uma assistente social, que declararam, né, atestaram que o João Paulo, além de não ter ideações de desistência da própria vida, era uma pessoa que, por conta própria, jamais teria entrado no refrigerador por conta própria, no freezer por conta própria, porque ele tinha, inclusive, tendências à claustrofobia, que é aquele medo mórbido, desmedido, de lugares fechados. E o fato de ele ter esse medo é o que torna o falecimento dele tão triste, essa história tão triste, né? Justo uma criança que tinha medo desse tipo de local foi encontrada sem vida, né? Nesse tipo de local. Mas foi feito também um exame necroscópico, que esse sim poderia oferecer respostas mais claras, digamos assim, para a situação do corpo do João Paulo, né? Do organismo do João Paulo, propriamente. E esse exame necroscópico ele foi feito e alguns resultados foram descobertos que eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? O que é que o exame necroscópico mostrou? Ele mostrou o seguinte. Esse exame foi realizado no dia 17. Ele mostrou rigidez cadavérica, ou seja, um endurecimento dos músculos do organismo, dos músculos do corpo, que acontece aproximadamente por volta de 10 horas depois que a pessoa perde a vida. Por isso que os investigadores, a polícia, entendeu que quando ele foi encontrado sem vida, já havia pelo menos 10 horas, já havia se passado pelo menos 10 horas desde o momento em que ele perde a vida. Escoriações na região frontal, ferimento na região interna do lábio superior, escoriações superficiais nas 2 mãos, contusões de tamanhos diferentes no tórax. O que é uma contusão? É um choque da pessoa contra um objeto ou de um objeto contra a pessoa. Escoriações pequenas e algumas em formato de ponto nos 2 joelhos. E escoriações superficiais na região dorsal do pé esquerdo, ou seja, na parte de cima do pé esquerdo. Em resumo, eram diversos ferimentos
a maioria deles superficiais, com exceção das contusões na região torácica, que eram um pouco mais fortes, e também não foram encontrados lesões indicativas de práticas libidinosas, se é que vocês me entendem. Aqui no YouTube a gente tem que segurar um pouco a linguagem, né? Porque senão complica. Os cabelos estavam úmidos, realmente, mas, e esse é um ponto interessante, os pulmões estavam em caráter normal, ou seja, sem lesões e sem líquidos dentro deles. Ou seja, aquela coisa toda de desconfiar que ele tivesse estado na piscina ou em algum local úmido com vapor de água, coisa do tipo, né, o cabelo molhado, etc. Poderia suspeitar a ideia de afogamento, coisa do tipo, mas apesar disso, os pulmões não tinham lesões nem líquido dentro. Então, esse exame necroscópico, ele deu causa da morte indeterminada. E esse é um ponto que complica a situação. E a gente vai perceber ao longo do desenrolar dessa história que a causa mortis, que é a expressão em latim para significar a causa da morte, ela é o grande ponto, a grande dor de cabeça do caso João Paulo Brancaleone, porque fica realmente sem saber qual foi o motivo pelo qual o João Paulo perdeu a vida. Afinal de contas, como foi que ele faleceu? Por qual motivo? Foram descobertas algumas coisas, escoriações, etc., mas não tinha lesões nem líquido dentro dos pulmões, causa da morte indeterminada. Uma situação complicada de levar para frente. Como é que uma criança falece dentro de um freezer e você não sabe o que é que ela faleceu, né? Então, isso é uma coisa muito complicada. O delegado da época, responsável, né, por chefiar as investigações, era um sujeito chamado Ronei Antônio Rodrigues. Tá certo? O que mais que a gente pode dizer por hora? Houve naturalmente uma revolta muito grande, muita especulação e muita pressão para que fosse encontrado um culpado, efetivamente fosse encontrado um culpado, tá certo? O que mais que eu posso dizer? Foi também feito um exame histológico no organismo, né, no corpo do João Paulo, foi coletado material também para se fazer um exame histológico, que é um exame nos tecidos do corpo. Esse exame histológico, ele revelou hemorragia no pulmão, ou seja, perda de sangue nesse órgão. Os rins, fígado e cérebro estavam com as veias dilatadas e com congestão, ou seja, um aumento anormal de sangue. E o toxicológico, que é o exame que detecta possíveis substâncias ilícitas, drogas, etc., deu negativo. Então, a situação toda já era muito misteriosa. Causa morte indefinida, indeterminada, pequenas escoriações, nada de líquidos nem lesões nos pulmões, mas ao mesmo tempo hemorragia no pulmão, rim, fígado e cérebro com congestão, ou seja, aumento de sangue anormal naquela região, veias dilatadas, toxicológico negativo. Nesse cenário todo de mistério, os depoimentos foram iniciados no dia 21 de dezembro de 1989. A mídia fez uma cobertura intensa, eram escritos artigos opinativos nos jornais, teve protesto contra a polícia, era uma comoção social imensa, porque realmente toda a situação ela favorece muito esse tipo de situação, né, de atmosfera. O delegado seccional superior ao Ronei Antônio Rodrigues, que vamos dizer assim, que estava acima dele e que controlava a situação, foi um sujeito chamado Sérgio Augusto Dias Bastos. Ele foi transferido de São João da Boa Vista para assumir a delegacia seccional de Piracicaba em fevereiro de 1990, ou seja, alguns meses depois do falecimento do João Paulo. O delegado-geral da época, que é mencionado pelo Sérgio Augusto Dias Bastos, um outro delegado, a outra autoridade, ele facilitou muito as investigações e permitiu que o delegado seccional, o Dias Bastos, tivesse acesso a um sujeito chamado Fortunato Antônio Badam Palhares. O Badam Palhares, ele é um médico legista muito famoso na crônica policial brasileira,
porque ele é uma referência nacional em medicina legal, em perícia de corpos, e esteve envolvido, inclusive, em mais de uma ocasião, em casos que repercutiram nacionalmente, e as posições que ele tinha eram sempre muito controversas, muito polêmicas, né? Então, mas ele gozava já naquela época de um respeito muito grande, né? Um dos casos em que o Badan Palhares se envolveu foi o caso do assassinato do Paulo César Farias, ex-tesoureiro do ex-presidente da República, do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. O Paulo César Farias, né, mais conhecido como PC Farias, ele foi encontrado sem vida numa casa de praia, salvo engano, na cama, junto com a namorada da época, e o Badan Palhares investigou e ele disse que a companheira do PC Farias tinha tirado a vida dele e depois tirado a própria vida. Né? Isso posteriormente foi contestado por um outro exame que foi feito e foi controvérsia, até hoje não tem uma resolução sobre isso, mas o Badan falou, olha, foi ela que tirou a vida dele e depois ela tirou a própria vida. Esse sujeito, o Fortunato Antônio Badan Palhares, ele junto com um outro médico foi chamado para fazer uma exumação do corpo do João Paulo para que esse exame pudesse ser realizado, né? Ele foi realizado no dia 16 de março de 1990. Foi feito um pedido no dia 15 de março de 90 e no dia 16 o Badan Palhares, junto com outro médico, fizeram esse exame, né? Fizeram a exumação do corpo para fazer um novo exame necroscópico para ver se descobria qual era a causa mortis. A causa mortis sempre foi a grande questão do caso João Paulo Brancaleon, como eu estou dizendo para vocês. O resultado desse exame só iria sair 3 meses depois, né? E iria mudar todo o rumo dessa investigação. Mas enfim, então qual foi o próximo passo da história? As especulações eram muito grandes, como eu disse, havia uma pressão enorme, muitos boatos, muitas histórias, muitas acusações. No começo foi cogitada a possibilidade de que o João Paulo pudesse ter entrado voluntariamente no freezer, no refrigerador. Depois se descartou, a própria família descartou isso, foi feito um relatório psicossocial que também negou que o João Paulo pudesse fazer isso, jamais ele faria isso. Foi considerado também que ele pudesse ter desistido da própria vida, isso também foi negado, inclusive por um relatório psicossocial. Mas a situação ficou cada vez mais agravada, né? E aí o Ronei Antônio Rodrigues, ele, que era o delegado que estava conduzindo as investigações, colhendo os depoimentos e tudo mais, ele escreve um ofício para o seccional, né? O Dias Bastos, o Sérgio Augusto Dias Bastos, no dia 3 de abril de 1990, onde ele pede para deixar o caso. Ele disse, olha, eu não aguento mais, eu quero sair, porque eu estou com boa intenção, tenho filhos em idade escolar, na mesma idade da vítima, que inclusive estudam no mesmo colégio, mas estou muito interessado em resolver o problema, mas existem muitas cobranças, muitas pessoas ficam pressionando, dizendo que a gente está de má vontade, etc e tal, e aí ele pediu para deixar o caso. E aí o Sérgio Bastos passou a colher os depoimentos por conta própria depois que o Ronei Antônio Rodrigues deixa o caso. 3 dias depois, pais de alunos enviaram para as autoridades uma carta cobrando justiça com palavras muito fortes. Então, assim, a sociedade estava pressionando as autoridades fortemente para resolver esse caso. Como eu disse lá no começo, teve até marcha contra a polícia, né, quando o Sérgio Augusto Dias Bastos chegou na delegacia seccional de Piracicaba. Então, a pressão era muito grande, a mídia ficava em cima direto, escreviam artigos de opinião nos jornais, assim, pressionando fortemente, criticando. Era uma situação, uma atmosfera muito tensa, né? E, inclusive, foram feitos 2 abaixo-assinados, um com 300 assinaturas e outro com 100 assinaturas, né? Um com 300 assinaturas foi entregue para a promotoria e outro com 100 assinaturas foi entregue na redação do jornal de Piracicaba. Muito bem.
No meio dessas investigações, no meio desses depoimentos e tudo mais, no dia 27 de abril de 1990, um adolescente de 14 anos de idade, num depoimento, ele acusou um padre, tá certo, de abusos libidinosos contra ele. Um padre que trabalhava no colégio em questão. Lembrando que era um colégio de confissão católica, né? E esse padre, ele se apresentou e disse, olha, esse garoto está mentindo, está inventando, não aconteceu nada disso. Ele está fazendo isso, na verdade, porque ele foi encontrado furtando um cheque da escola. Um cheque no valor, um certo valor em dinheiro da escola. Ele foi pego furtando e ele está inventando essa história para me incriminar como uma forma de vingança, para tirar o foco dele, etc. E aí o adolescente rebateu a acusação dizendo que não, ele é que tinha recebido um cheque do padre para que ele ficasse em silêncio sobre o abuso que ele teria sofrido, supostamente, desse padre, né? E aí acabou que ele entrou na mira da investigação, esse padre, ficou uma palavra de um contra a palavra do outro. Essa investigação não foi muito para frente, foi arquivada em março de 91, essa investigação de abuso desse padre contra esse adolescente, mas na atmosfera das investigações sobre o falecimento do João Paulo, ele acabou entrando na lista de suspeitos, naturalmente. Só que ele tinha um álibi porque no dia em que o João Paulo desapareceu, ele foi celebrar um casamento em São José dos Campos. E, inclusive a polícia investigou até mesmo o casal que tinha se casado com esse padre, né? E eles depuseram e disseram, não, realmente ele esteve presente em São José dos Campos no dia 16 de dezembro de 1989, e ele ficou até por volta de 8h30, 9 horas da noite, etc. Então ele tinha um álibi perfeito para não ser o culpado pelo falecimento do João Paulo. Mas a coisa pegou muito mal. Ele acabou se mudando para Campinas em janeiro de 1990, para ele tentar refazer a vida dele, mas aquele estigma pegou muito em cima dele. E parte da mídia e até da população já tratava ele como sendo o assassino. E se referiu muitas vezes ao falecimento do João Paulo como sendo o crime bárbaro do padre. Ou seja, a fama dele não estava das melhores. Ele foi para Campinas, mas mesmo assim ele foi reconhecido em Campinas por pais de alunos, de crianças, etc., que denunciaram e tudo mais, embora não tenha ficado comprovado nada, nem em relação à acusação de abuso, e embora ele tivesse um álibi em relação à acusação de ter tirado a vida do João Paulo. Mas ele ficou sendo perseguido, ele fez uma declaração em cartório, onde ele disse que a vida dele nunca mais ia ser a mesma, né? Essa fama que ele acabou recebendo marcou ele para sempre. E daí que ele acabou largando a batina, ele acabou se casando, foi morar em uma cidade que fica a 260 quilômetros de Piracicaba, foi trabalhar no comércio, né? E deixou de ser padre e, enfim, sumiu do mapa, sumiu do radar para tentar passar o resto da vida dele normal. Ele acabou vindo a falecer no dia 20 de outubro de 2014. Então você percebe que o caso ele foi ficando cada vez mais feio. As pessoas estavam realmente muito revoltadas, muito indignadas com o falecimento de uma criança que não tinha resultado. Ninguém descobria o que é que tinha acontecido com essa criança, o que é que realmente tinha tirado, quem que tinha tirado a vida dele enfim, né? Enquanto isso, os investigadores ainda estavam tentando descobrir do que é que ele tinha falecido, né? Ninguém nem sabia ainda do que é que ele tinha falecido. Muito bem. O que mais que eu posso dizer aqui? O laudo do Badan Palhares, ele sai no dia 11 de junho, mas antes disso, em abril de 1990, um voluntário foi investigado porque ele foi visto conversando com duas crianças na rua, um dos voluntários lá do oratório, e ele foi denunciado pela mãe dessas crianças, mas essa investigação não prosseguiu, não deu em nada, não encontraram nada contra ele e meio que morreu essa história. E no dia 11 de junho de 1990, finalmente sai o laudo do Badan Palhares, né? O Badan Palhares
médico legista, que junto com outro médico fez a exumação do corpo do João Paulo para tentar fazer um novo exame necroscópico para ver se descobria qual era a causa da morte do João Paulo. E aí, esse laudo do Badan Palhares pontuou algumas coisas. Primeiro, ele não entrou por conta própria no freezer, porque ele acabaria se cortando em suportes internos do refrigerador. Ou seja, o refrigerador tinha suportes internos e se ele tivesse entrado por conta própria, ele acabaria se mexendo e se cortando. Teria vários cortes, além das escoriações e das contusões na região torácica, ele teria vários cortes ao longo do corpo, o que não aconteceu. Segundo, ele dificilmente entraria só de cueca, porque ele foi encontrado só de cueca. E se ele tivesse vestido quando ele entrou no freezer, as roupas dele teriam se rasgado, teriam vários rasgos por causa dos suportes internos do freezer, mas as roupas foram encontradas intactas, sem qualquer rasgo. Terceiro, os ferimentos circulares não tinham relação com algo existente no freezer, então não ocorreram lá. Lembram que lá no laudo pericial e no exame necroscópico tinha escoriações em forma de ponto nos joelhos? No laudo do Badan Palhares, esses ferimentos circulares dos joelhos não tinham relação com nada que estivesse no interior do freezer. Portanto, essas escoriações não foram produzidas lá. 4. Por mais que o menino suasse bastante dentro do freezer, ele não teria perdido líquido suficiente para molhar as roupas, os cabelos, o sapato e fazer escorrer 150 mililitros de líquido pelo respiro inferior. Vamos já falar sobre isso. Foi encontrado sangue no trinco da porta externa do freezer. Então não foi acidente ele entrar no balcão. E os ferimentos não foram produzidos lá dentro. Ou seja, os ferimentos dele não poderiam ter sido produzidos dentro do freezer, porque foi encontrado sangue na trinca externa da maçaneta do freezer. Inclusive, o Ronei Antônio Rodrigues, ele fez uma simulação, uma reconstituição do falecimento do João Paulo, aquele mesmo delegado que pediu para sair por conta das pressões, né? O Ronei Antônio Rodrigues, ele fez uma simulação, uma reconstituição, onde ele chamou o próprio sobrinho, que tinha uma idade aproximada à do João Paulo, pediu para ele entrar lá para ele verificar se seria possível que uma criança conseguisse sair pelas próprias forças de dentro do freezer. E foi chegar à conclusão que não, uma criança por conta própria não teria essas condições. Como havia sangue na trinca externa do freezer, de acordo com esse resultado, com esse laudo do Badan Palhares, não seria possível que ele tivesse entrado, se machucado lá dentro do freezer, saído, que era uma coisa que a simulação, a reconstituição do Ronei Antônio Rodrigues já tinha provado que era impossível uma criança como ele conseguir sair, e aí voltado, mexido na maçaneta, manchado com sangue lá e ter entrado novamente. Ou seja, os ferimentos não foram produzidos dentro do freezer, tá certo? E ele não foi colocado lá, ele não entrou lá por brincadeira ou coisa do tipo, ele foi colocado lá dentro. 4. Do interior do freezer, do balcão do freezer, do refrigerador, escorreu 150 mililitros de líquido, mas o laudo não explica que tipo de líquido é esse, não foi especificado. Por isso que no ponto 4, na verdade, ponto 6 aqui, por isso que no ponto 4 ele disse, por mais que o menino suasse bastante, não ia produzir líquido suficiente, não ia perder líquido suficiente para molhar o cabelo, as roupas, o sapato e ainda por cima fazer escorrer 150 mililitros de líquido, né, por esse respiro inferior. Lembra do orifício de 1,5 centímetros de diâmetro no assoalho? Escorreu 150 mililitros de líquido não especificado. Próximo ponto, os fios do cabelo no peito do João Paulo eram realmente dele, eram compatíveis com os fios da cabeça dele, eram realmente dele. E não havia sinais de fratura nos ossos. O perito do local, aquele perito lá do começo que fez o laudo pericial do local, o Fernando Marcelaro,
Ele também endossou essa informação de que o garoto não entrou por conta própria. O garoto ele foi colocado lá. Ou seja, o freezer foi um local de desova. Ele perdeu a sua vida fora do freezer e foi levado para lá. Ele não entrou por conta própria, né? Depois desse exame, a linha de investigação mudou completamente, né? O Badam Palhares, né, bem ao seu estilo polêmico, ele fez um laudo que realmente foi um divisor de águas na história, né? Porque o Sérgio Bastos, a partir daquele momento, ele ficou convicto do seguinte: foi um homicídio. Alguém asfixiou o João Paulo e ele faleceu, né, por sufocação, porque ele foi asfixiado, tá certo? O Badam Palhares, ele foi um cara mais prudente, mesmo com todas essas descobertas que ele fez, ele disse, olha, nós não, existe um registro em voz dele, onde ele diz, olha, nós não podemos afirmar categoricamente, nós não temos elementos que comprovem um homicídio típico, mas com certeza ele foi colocado dentro do freezer, né? Além disso, eu queria pontuar mais algumas coisas aqui sobre as conclusões do Badam Palhares. Ele também fez algumas colocações, algumas conclusões muito importantes que eu não estou encontrando agora, então eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência. Deixa eu ver aqui. Ele descobriu também, nesse laudo do Badam, ele descobriu algumas coisas sobre aquilo que eu tinha falado, né? Hemorragia no pulmão, o rim, o fígado e o cérebro estavam com um acúmulo exagerado de sangue e coisas do tipo. E pelos resultados do segundo exame do Badam Palhares, ele faleceu por asfixia, o João Paulo. Mas não era possível categoricamente afirmar que teria sido por afogamento. Então poderia ser afogamento, mas não necessariamente era afogamento. Poderia ser afogamento, poderia ser que alguém asfixiou o João Paulo Brancaleon e aí ele acabou falecendo por asfixia, né, por sufocação, mas sem ter sido por afogamento. Então o Badam Palhares ele não descartou a possibilidade de afogamento, mas ao mesmo tempo ele disse, olha, com certeza absoluta, ele morreu de asfixia. O Augusto Dias Bastos já tomou a partir daí a conclusão de que foi alguém que tirou a vida dele, não por afogamento. Só que aí você percebe que não havia um consenso nem mesmo entre eles, né? Entre os investigadores. E algumas perguntas ficaram sem respostas. Por exemplo, que tipo de asfixia ele sofreu? Ele se afogou ou não? O que explica os ferimentos que ele tinha, as escoriações, as contusões, etc. Se ele faleceu afogado, esse afogamento foi acidental ou criminoso? Será que ele se afogou? Algum adulto percebeu depois e tentou esconder, guardou, né? Colocou o corpo dentro do freezer? Será que foi um afogamento forjado? Será que alguém tirou a vida dele e depois fez parecer que ele se afogou? Isso não ficou claro, né? E aí continuaram as investigações com várias perguntas do tipo: quem tinha acesso às chaves do local, do colégio? Quem poderia ser atacado pelos cães que ficavam fazendo a segurança do local, né? Como foram as últimas horas de vida do João Paulo? Com quem ele entrou em contato? Como é que era a relação dele com a família? E coisas do tipo, né? A investigação prosseguiu tentando fazendo essas perguntas e tentando obter respostas para essas perguntas. É então que no dia 13 de julho de 1990, na cidade de Charqueada, a 35 quilômetros de Piracicaba, duas crianças, né? O Robson José de Barros, de 9 anos, e o Paulo César Zacarias Bueno, de 8 anos, que eram primos, eles saíram na sexta-feira para brincar, não foram mais vistos e foram encontrados no sábado no salão paroquial da igreja de Charqueada, sem roupas, despidos, numa caixa de isopor recoberta de alumínio e com
e ao lado deles as roupas dobradas. Isso fez lembrar muito o, o crime contra o João Paulo. Então se criou nesse momento a tese de um serial killer, alguém que teria tirado a vida do João Paulo, viajou, né, de Piracicaba para Charqueada e continuou a fazer, né, vítimas usando o mesmo método de ação, que é chamado na polícia de modus operandi, o mesmo modo de operar, né, e era um serial killer, um assassino em série. Então essa tese foi criada e foi sustentada por muito tempo. Muita gente ficou com medo. Pronto, agora o mesmo assassino de Charqueada é o mesmo assassino do João Paulo Brancaleon. E todo mundo ficou com medo, começou a se fazer essa investigação. E aí, com relação aos crimes de Charqueada, seguiram duas linhas investigativas diferentes. Uma dizendo, pensando se talvez fosse um caso isolado, e outra pensando que era uma continuação, era um serial killer. Mas no fim das contas não foram encontradas evidências que comprovassem que se tratava da mesma pessoa. Muito provavelmente foi um imitador. Pelo menos foi isso que acabou ficando concluído de maneira implícita. Foi um imitador, foi alguém que viu o crime que aconteceu em Piracicaba e resolveu fazer isso com essas duas crianças. Ou coisa parecida. 5 anos depois, foram duas pessoas, um rapaz, ou foram dois, eles foram presos, acusados, né, de suspeitos de terem matado essas duas crianças em Charqueada, mas a coisa não foi para frente, morreu por aí, eles não encontraram evidências, eles foram soltos, e até hoje ninguém sabe quem foi que tirou a vida dessas duas crianças, né, do Robson e do Paulo César. Com o tempo, surgiram suspeitas de sequestro, surgiram suspeitas de queima de arquivo. Uma pessoa começou a dizer que o João Paulo tinha visto um assalto, e aí pegaram um garoto e fizeram o que fizeram com ele por queima de arquivo, porque ele poderia abrir a boca, dar com a língua nos dentes e falar quem era o culpado. Também teve um boato de sequestro, 2 anos e meio depois que o garoto tinha falecido. Uma moça mandou uma carta para a polícia dizendo que tinha sido sequestrado em uma casa. Enfim, boatos, etc, né? A investigação na época já contava com mais de 300 depoimentos. É então que, em janeiro de 1993, o Dias Bastos, o Sérgio Augusto Dias Bastos, ele passa a ser a chefia da investigação para o delegado José Maria Franquin. E aí, ou seja, João Paulo ele faleceu em 1989, dezembro de 1989. Em janeiro de 1993, o delegado agora que vai conduzir as investigações é o José Maria Franquin, tá certo? Ele recomeça as investigações do zero e em 11 meses ele conclui o inquérito, né? Depois de muito tempo, ele finalmente concluiu o inquérito no curso de 11 meses, fazendo mais algumas investigações, prosseguindo com as investigações, tomando mais alguns depoimentos. E aí ele concluiu, no dia 24 de novembro, ele finalmente concluiu o inquérito, onde ele determinou o seguinte. Já um pouco antes, lá para 92, o Dias Bastos ele já estava seguindo numa linha que era o seguinte. Muito provavelmente, quem fez o que fez com o João Paulo foi alguém que estava dentro do colégio, não foi alguém de fora, foi alguém de dentro do colégio. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, o José Maria Franquin, ele concluiu o seguinte: após as 18 horas da noite foi oficialmente o horário do desaparecimento do João Paulo. E desse horário para frente, 5 ou 6 adultos voluntários, né, e funcionários do colégio eram os que estavam presentes dentro do colégio, do recinto. Então vamos fazer uma investigação, vai ser o suspeito, o culpado é algum desses 5 ou 6. E aí finalmente eles encontraram um sujeito que no documentário do G1 é chamado de Joaquim, eu vou chamar ele aqui de Joaquim. Facilmente, se você precisar, você encontra o nome dele, mas eu não vou citar o nome dele aqui. E ele era irmão de um padre. Parece que ele era irmão do padre que fez o casamento em São José dos Campos, mas isso eu não tenho certeza. Pela maneira como é colocado no G1, parece que ele era irmão desse padre, mas não tenho certeza. Mas ele era irmão de um padre do colégio. E ele era um voluntário. E aí ele
em determinado momento foram colhidos novos depoimentos, né, quando o José Maria Franquin assume a investigação, e 3 pessoas foram fundamentais para que esse sujeito, que a gente está chamando aqui de Joaquim, fosse considerado o culpado. Eram uma jovem de 18 anos, o irmão dela de 11 anos e uma empregada doméstica, uma faxineira, na verdade, que tinha 65 anos na época. O que foi que essa moça e esse jovem de 11 anos, irmão dela, disseram? Eles disseram basicamente que no dia 16 de dezembro de 1989, ficaram ela, o irmão dela e o João Paulo, junto com o Joaquim, guardando as coisas, né, os materiais desportivos na salinha dos materiais. Em determinado momento, eles saíram para assistir ao jogo. Essa moça disse que saiu para tomar um refrigerante, um doce ali, um agrado que eles recebiam para ajudar os voluntários. Quando ela volta, tá só o irmão dela assistindo ao jogo, não tá mais nem o João Paulo nem o Joaquim. Passa um tempo, o Joaquim vem super ansioso, super nervoso, suando um pouco, dizendo assim: gente, vocês têm que ir embora, agora eu vou fechar o colégio. E o depoimento do irmão dela foi mais ou menos nessa linha de investigação, nessa direção. Então, esses 2 depoimentos diziam o seguinte: o Joaquim foi a última pessoa a ser vista com o João Paulo. Ficaram eles 3, João Paulo, essa moça, o irmão dela, mais o Joaquim. Em determinado momento ficou só os 2 irmãos. O Joaquim e o João Paulo foram para a sala, eles saíram para assistir ao jogo, beber refrigerante. De repente o Joaquim volta sem o João Paulo e diz que vai ter que fechar os portões, vai ter que fechar o colégio, etc e tal, para terminar de agitar algumas coisas, e o João Paulo não aparece mais. Uma voluntária, que não teve o seu nome citado, ainda disse que nesse dia ela se lembra de que ela esteve em contato com vários oratorianos, que eram as crianças, né? E na saída, ela não se lembra de ter visto o João Paulo. E estava lá o Joaquim. E essa faxineira, ela disse que no dia seguinte, no dia 18, no dia seguinte, na segunda-feira, ela chegou ao local de trabalho e um funcionário lá, um professor, não sei, pediu para que ela limpasse ali na região do freezer onde o João Paulo foi encontrado, porque tinha um mau cheiro. E aí ela percebeu que esse mau cheiro vinha de uma sala de material esportivo que ficava no piso inferior. Ela chegou lá, percebeu que no caminho, no corredor até essa sala de material esportivo, tinham gotas de sangue secas, e também havia gotas de sangue na sala de material esportivo, que era dessas manchas de sangue secas que vinha o mau cheiro. E aí ela, junto com as outras funcionárias, limparam o local sem chamar a polícia para investigar, para analisar essas manchas de sangue. Né? E aí fica a pergunta: como é que o perito lá do começo, como é que ele não analisou esse local? Então fica parecendo que houve uma negligência nesse sentido. Fica parecendo que houve uma negligência, quer dizer, não fizeram uma boa perícia do local. Fizeram uma perícia só ali do bar, onde havia os 2 freezers, né? O que estava ativado e o desativado, onde o João Paulo foi encontrado. Mas na sala de esportes, no piso inferior ali perto, tinha manchas de sangue, de acordo com o depoimento dessa funcionária, e ninguém foi lá investigar, o perito não viu isso, então fica parecendo que houve uma negligência nesse sentido. Então, esse rapaz foi acusado, que a gente está chamando aqui de Joaquim, foi pedido a prisão dele em novembro de 1993, foi negado, baseado que ele era réu primário, que ele tinha residência fixa, que aparentemente ele não estava tentando complicar as investigações, e ficou nessa até que em agosto de 1995 ele finalmente foi preso, passou 21 dias preso, e depois passou a responder em liberdade, e ficou nesse jogo, né, judicial de defesa e acusação, etc e tal, até que finalmente, em 2003, 13 anos depois, é que ele foi a julgamento. Esse julgamento aconteceu nos dias 10 e 11 de março e foi até aquela altura o julgamento mais longo e mais polêmico da cidade de Piracicaba. E por 7 votos a 0, resultado unânime, ele foi inocentado, porque o advogado dele pontuou o seguinte: esses 3
né, essa jovem, o irmão dela e essa empregada, essa faxineira, essa funcionária, já tinham deposto outras vezes. Em 1989 já tinham dado depoimentos. E esses depoimentos eram diferentes dos depoimentos de 1993, onde eles acabavam implicando o Joaquim no crime, na cena do crime. Em 1989 ou foi 90, quando eles deram seus primeiros depoimentos, eles não falavam nada disso. Eles diziam que não se lembravam de ter visto o Joaquim junto com o João Paulo, etc e tal. Né? Houve até um boato de que tinham visto jovens na piscina no dia anterior ao dia em que o João Paulo foi encontrado, mas finalmente ele apontou, o advogado do Joaquim, que houve essa mudança de versões. Quer dizer, nos primeiros depoimentos, quando eles ainda estavam com a memória mais fresca, fazia pouco tempo da morte do João Paulo, eles não implicaram o João Paulo. Eram informações tão importantes, né? Nossa, o João Paulo ficou sozinho com o Joaquim. Eles não implicaram o Joaquim. O João Paulo ficou sozinho com o Joaquim e não lembraram disso, não falaram disso. Aí quando foi em 1993, aí que eles, né, anos depois, é que eles foram lembrar de implicar o Joaquim na história, né? E aí o advogado falou, olha, isso daí é pressão. Estou fazendo pressão para eles mentirem, para acabar logo com essa situação, porque a sociedade está pressionando para descobrir quem foi que tirou a vida do João Paulo, e pegaram esses três aí para mentir, para falar, para distorcer a história e mentir. Já a promotoria, a acusação, dizia que não, eles foram pressionados lá no começo para não contar a verdade, para favorecer o oratório, etc e tal. Mas, finalmente, o juiz entendeu que não havia evidências concretas e sólidas que colocassem o Joaquim como sendo o culpado. E também não ficou esclarecido qual foi o motivo de ele ter feito isso. A dinâmica dos acontecimentos, né? Ele realmente se afogou e foi colocado no freezer? Tiraram a vida dele e fizeram parecer afogamento? Ele foi asfixiado por sufocação? Ele se afogou? Como foi que aconteceu? Por que o Joaquim teria feito o que fez? Né? Quais são as evidências mais concretas? Nada disso ficou esclarecido, né? E as próprias supostas manchas de sangue a mais que a faxineira teria encontrado, de acordo com o próprio depoimento dela, ela mesma teria limpado junto com as outras funcionárias e... Enfim. Então ele foi inocentado por 7 votos a 0. A vida dele moralmente acabou ali, porque todo mundo passou a se referir a ele como sendo o culpado pelo falecimento do João Paulo, né? Ele já é falecido também, já não é mais vivo, já faleceu, se eu não me engano, em 2022, teve filhos e tudo mais, e aí acabou que até hoje ninguém sabe o que foi que aconteceu com o João Paulo, quem foi que tirou a vida dele, em que circunstâncias tudo isso aconteceu, qual foi o motivo de terem feito isso. Também é interessante pontuar uma coisa, isso também foi um dos elementos que complicaram o Joaquim. Ele disse que descobriu o corpo do João Paulo, foi ele que descobriu o corpo do João Paulo. Eu tinha esquecido de falar isso. Ele descobriu o corpo do João Paulo às 12h15 da tarde. Ele estava cuidando do almoço. Lembra do almoço do dia 17, que ia acontecer no domingo? Ele estava cuidando do almoço quando ele foi pegar refrigerantes, porque faltavam refrigerantes, tinha acabado o refrigerante lá no local do almoço, e aí ele foi procurar no freezer desativado. E isso foi uma coisa que complicou muito a situação dele, porque assim, por que ele iria procurar no freezer desativado, sendo que todo mundo sabia, inclusive ele, teoricamente, que o freezer estava desativado. Aí ele procura no freezer desativado e encontra o corpo do João Paulo, né? Houve também quem colocasse em questão que na hora que chegaram lá tinha um taco de bilhar perto do freezer, algumas contradições iniciais que para os investigadores, né, principalmente o Franquin, teriam sido plantadas essas contradições para fazer confundir a polícia, né? E ele disse que não, eu não lembrava que o freezer estava desativado, ou então eu fui procurar no freezer desativado porque alguém poderia não lembrar, alguém poderia ter colocado o refrigerante no freezer desativado por não lembrar que ele estava desativado, eu fui procurar lá e encontrei o corpo do garoto. Ele sempre se disse inocente, nunca assumiu ser culpado disso daí, tá certo? E é interessante que
Do momento em que encontraram o corpo do João Paulo até chamarem a polícia, se passaram 45 minutos, porque primeiro foram chamados advogados do colégio, que ficaram a par da situação, e só posteriormente, 45 minutos depois, chamaram a polícia. E aí sim divulgaram e tudo mais, né? Enquanto isso, nesse meio tempo, o almoço continuou acontecendo, e aí depois eles foram despachando. E aí disseram que não, foi para não assustar todo mundo que estava ali comendo, etc e tal. E o Joaquim, ele deu a versão dele de que ele ficou no dia 16, ele ficou até as 8h30 da noite, ajeitando as últimas coisas, os últimos detalhes para o almoço do domingo, dia 17. E depois ele saiu, depois ele teve que voltar entre 10h30 e 11 horas da noite, porque tinham esquecido um saco de batatas fora da geladeira. Ele chegou lá, mas as chaves, ele não estava com as chaves, os cachorros começaram a gritar, um padre viu ele do lado de fora e mandou que ele voltasse só no outro dia, no domingo de manhã. Aí quando ele voltou no domingo de manhã, 7 horas da manhã, foi que ele descobriu que o João Paulo estava desaparecido, e aí 12h15 ele encontra o corpo do João Paulo. E ele mesmo, de acordo com os depoimentos que ele deu, ele mesmo deixou bem claro que não tinha como alguém ter entrado no colégio, tirado a vida de João Paulo e ter pulado, saído pelos muros e tudo mais, né? A segurança do colégio era muito intensa, tinha cães, tinha guardas, etc. Então acabou que meio que ele se complicou pelas coisas que ele depois, né? Mas ele foi considerado inocente, já se passaram aí, né, 1990 praticamente, se passaram 36 anos, 36 anos, e até hoje ninguém sabe o que foi que aconteceu com João Paulo. O colégio posteriormente acabou pagando uma indenização para a família dele, por conta que isso, em tese, ele deveria estar sendo protegido pelo colégio, né, por conta de que o João Paulo estava dentro do colégio, no oratório e tudo mais. Mas os pais do João Paulo se separaram, não suportaram a situação, não tiveram outros filhos. As últimas notícias deles são de 2024, quando o G1 Piracicaba, né, da EPTV, fez um documentário sobre esse caso. Foi de lá que eu extraí as principais informações, vou deixar na descrição do vídeo. E também na descrição do Freak TV, também tirei algumas informações de lá. E eles estavam vivos, né? O pai de João Paulo teve um câncer de garganta, fez um tratamento, hoje em dia está com a voz muito comprometida. E é isso. É um caso triste de uma criança que perdeu a vida em uma circunstância terrível. Foi encontrado de uma maneira assim macabra, né? E ninguém sabe o que foi que aconteceu com ele, infelizmente. Quero agradecer para você que ficou aqui até o fim, né, do vídeo. Peço, por favor, que você divulgue, compartilhe com seus amigos, comente, curta, compartilhe, tá certo? Estou deixando aqui novamente a minha chave Pix. Por favor, colabore com o valor que você julgar necessário, né, que você julgar prudente, para que eu me sinta incentivado a continuar produzindo vídeos aqui para o canal. Prometo que toda semana eu vou entregar vídeo, ainda que eu me atrase um pouco, mas estou pretendendo colocar toda sexta-feira. E é isso, né? Vou deixar aqui na descrição também a chave Pix. Divulgue, compartilhe, né? E sexta-feira que vem, se tudo der certo, na sexta-feira mesmo que vem, eu trago uma nova história reflexiva, misteriosa, enfim. Eu quero, né, produzir vídeos para que vocês possam se sentir bem, ouvir ou ficar indignados, como eu fiquei indignado com essa história do João Paulo. Mas, enfim, é um entretenimento misturado com um pouco de reflexão sobre a sociedade, sobre questões e coisas desse tipo. É muito triste toda essa história do João Paulo, né? Mas serve para a gente pensar que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Então é isso. Chave Pix aqui, novamente, né? Até sexta-feira que vem. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê por aí.